Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. E seguimos falando de Copa Itália, sim senhor, porque como a gente bem tem avisado, alertado aí, foi só virar o ano e a Copa Itália simplesmente tomou conta quase exclusivamente aí do calendário do futebol italiano, né? Então a gente teve a Série B, vai voltar só no final de semana, a Série A até já realizou a sua primeira rodada em 2024 e desde o dia 2 de janeiro a Copa Itália tá descendo pau aí, jogo atrás de jogo. Mas eu diria que as boas notícias param por aí e é isso que eu vou tratar nesse vídeo aqui, trazer um pouquinho mais de uma crítica que eu já levantei a bola ali no vídeo anterior, nesse momento aqui de Copa Itália 2023, 2024 e por quê? Porque nesse momento já conhecemos os semifinalistas, os 4 times que vão brigar pelo título da Copa Itália na atual temporada. Estamos falando aí de Fiorentina, Atalanta, Lazio e Juventus, são esses os representantes aí do futebol italiano ainda vivos na competição. Vou tentar trazer aqui uma análise de mais ou menos como cada um dos times avançou aí das quartas para as semifinais, a gente teve até 2 derbys aí e tudo mais, mas eu queria trazer uma outra crítica que, novamente, eu já trouxe um pouco no outro vídeo, mas injetar mais coisas, porque, infelizmente, coisas aconteceram que acabam reforçando essa minha visão mais crítica e até um pouco negativa sobre como a Copa Itália está. Tava eu lá localizando jogos ao longo dessa semana aí para assistir via Star Plus, né? Aquela plataforma de streaming lá que parece o Netflix. Enfim, eu assisto os jogos do futebol italiano por lá. E antes de você acessar o conteúdo, tem essa descrição do evento aí. Então, a Copa Itália é o torneio blá blá blá, segunda competição nacional mais importante. Equipes das 4 principais divisões da Itália se enfrentam em jogos blá blá blá. E assim, é óbvio que tem um erro aqui, eu nem acho isso o problema, não é esse o ponto aqui, é uma descrição um pouco antiga até, porque o regulamento mudou, mas o ponto aqui é que faz a gente lembrar que não tem nada de times das 4 divisões do futebol italiano. São apenas 2 divisões envolvidas aí, os 20 da A, os 20 da B. Eu sei que está repetitivo para quem acompanha aqui o nosso canal, mas faço questão porque isso está amarrado à minha crítica. E são apenas esses times, tem até um playoff no começo, vem alguns times da Série C, mas só. Então é muito concentrado nesses, com aquele benefício para as melhores campanhas estreando só nas oitavas de final, sempre mandando jogos nos seus próprios estádios, enfim. Tem esse formato aí que eu acho que já começa a desenhar na sua mente para onde eu tô levando a minha crítica, né? E aí, soma-se a tudo isso, esses jogos que aconteceram nas quartas de final, a gente começa aí, tinha 2 derbys, né? Começando pelo derby dell'Apennino, não chega a ser um derby, um puta clássico e tudo mais, entre Fiorentina e Bolonha, né? É tratado como derby porque lá atrás tinha muita briga entre as torcidas, teve morte de torcedor, gente queimada com molotov, jornalista que morreu também. Era bem violento, então assim, ficou esse aspecto de derby. Até tem uma certa rivalidade, mas nada além disso. Tanto é que em campo, eu acho que foi assim, sem dúvida, um dos piores jogos aí de todas as quartas de final, até das oitavas, jogos anteriores também, foi bem difícil assim. É aquela crítica que eu venho trazendo para a Fiorentina. Se você quer saber mais, assista a esse vídeo que eu vou deixar conectado aí, sobre a incapacidade da Fiorentina de produzir coisas virtuosas ao longo de 90 minutos de jogo, sempre fica refém de acaso para fazer gol, enfim, tá bem explicado nesse vídeo aí. E tem muita sorte de futebol não ser justiça, não ter justiça no futebol. Pode ter, normalmente se premia o time que trabalha mais, que treina mais, que tem mais qualidade, mas nem sempre isso acontece e não aconteceu novamente nesse jogo, né? O Bolonha e Fiorentina empataram e foi lá para os pênaltis e a Fiorentina avançou, lembrando, avançou pela segunda vez com penalidades, tinha eliminado o Parma da mesma maneira e também jogando em casa, foi isso que aconteceu, assim, olha os melhores momentos, Bolonha produzindo bem mais, toque de bola, sai na cara do gol e tudo mais, enfim. Foi esse o resumo aí desse primeiro capítulo das quartas de final. A gente salta para o que era mais esperado de todos. Meu Deus do céu, que derby, que clássico. Lazio de um lado, Roma de um outro, se encontrando em Copa Itália, 90 minutos. Vai ser um jogaço, vai ser um jogão. Vamos assistir, vai valer a pena e, sinceramente, eu acho que não valeu. A gente
já tinha sido vacinado, né? Porque a gente fez aqui no canal assistindo ao jogo Lazio e Roma pela Série A. Foi um 0-0 bem ruim, assim, um dos piores jogos que eu tive o desprazer de assistir. Não chegou nesse nível, essa decisão aí por vaga em semifinal da Copa Itália, mas com certeza deixou a desejar. Assim, é um jogo que vale esse título, né? Vale uma celebração muito icônica, quando a Roma vence assim, quando a Lazio vence assim. E os times acho que se permitiram, da mesma forma como aconteceu na Série A, não brigar, assim, eu acho que o tal do empate, o sair nos pênaltis, talvez, caso a gente seja eliminado nos pênaltis, a torcida vá entender e limitou muito a vontade de um lado e de outro. A Lazio se beneficiou de um pênalti, para mim foi bem marcado, e o jogo melhorou um pouquinho quando a Roma deu aquele estalo de falar, putz, a gente vai perder para a Lazio, a gente vai perder para a nossa maior rival do futebol italiano, e aí o pau começou a cantar novamente, não com qualidade de jogo, mas daquela briga que, assim, tem o seu valor, né? Tem o seu entretenimento. Eu, pelo menos, gosto de ver esse tipo de situação, não quero uma liga só disso, mas quando o jogo fica brigado assim, é sempre positivo, e foi a única coisa que teve de positivo esses minutos finais aí. Pedro, de um lado, expulso na hora de brigar, e aí Mantini também foi expulso depois, ofendendo o juiz. O Asmon também, durante o jogo, pegou no pescoço e tentou ali alguma coisa. Então, assim, esses 5, 10 minutos finais deixaram uma visão de que, puta, foi um jogaço. Não foi tanto assim, sinceramente, e avançou a Lazio nesse confronto aí no derby. Milan, mais um papelaço aí, dessa vez na Copa Itália, perdendo em casa para Atalanta de virada. Parecia que as coisas iam funcionar e tudo bem, Rafael Leão puxando o jogo na esquerda, dando risada e assistência, recebe de volta, bate pro gol, volta a marcar, volta a comemorar, mas aí um pênalti besta ali fez a Atalanta virar. Enfim, eu acho que só coloca mais crédito para aquela crítica ou aquele pé atrás que a gente deixou analisando o primeiro turno do Milan, que ó, tá na terceira colocação aí, tá, ele vai para a Europa League agora, mas acho que vale a crítica. Infelizmente, aí já tomou uma eliminação. Não sei como é que os torcedores vão lidar com isso, mas para mim foi papelaço, sim. E o jogo em si coloca no bolo Fiorentina, Bolonha, Lazio e Roma, Milan e Atalanta. Para mim, mesma coisa. Vamos chegar lá. E a gente chega finalmente na Juventus, que goleou o Frosinone, avançou. Foi um bom jogo, não foi excelente, mas foi um jogo bom. Pelo menos teve essa busca constante pelo gol, mesmo quando estava 2, quando estava 3, quando estava 4-0. Acho que isso teve, assim, um lado positivo. Ah, mas não era obrigação da Juventus aí golear o Frosinone? Goleou a Salernitana, já está com um caminho bem fácil, né? Salernitana, Frosinone, não era obrigação? Talvez, né? Mas o Napoli pegou esse mesmo Frosinone e tomou uma goleada, então eu coloco esse jogo aí, essa classificação da Juventus como uma exceção nessa formatação das semifinais da Copa Itália. Tá, beleza. Eu citei aquela descrição incorreta lá do Star Plus, que tem times de 4 divisões. Falei que os jogos não foram bons. Tinha já citado em outros vídeos, em outros momentos, muitos times utilizando jogadores reserva, utilizando a Copa Itália para poupar jogadores. Mesmo a Juventus goleou com muitos reservas aí, não colocou os principais. Tá, o que isso quer dizer? Para mim, isso quer dizer que a gente tem que se preocupar muito com essa Copa Itália, e que, embora seja precipitado apontar para essa mudança no regulamento que tirou os times de Série C e D, ou seja, não tem nada de as 4 divisões do futebol da Itália na Copa Itália, não tem nada disso, eu acho que, mesmo sendo assim, pode parecer precipitado, eu acho que essa regra prejudicou a Copa Itália. Eu acho que é um torneio tá bem difícil de chegar e falar, sabe, chama seu pai, seu irmão, um amigo seu e fala, vamos sentar aqui no sofá e assistir esse jogo da Copa Itália, porque é um derby, Lazio e Roma, ou então é um Fiorentino e Bolonha, 2 times que estão na 4ª e 5ª colocação da Série A. Vamos assistir que vai ser um bom jogo. Eu acho que não, e todo mundo tem culpa disso. Os times que parecem simplesmente não levar a sério e usam o torneio para poupar, mesmo aqueles que... Usei o exemplo do Sassuolo no último vídeo. Sassuolo, quando começa a temporada, tem o que para fazer? Série A e Copa Itália. Chega na Copa Itália, jogo decisivo, ele coloca reserva, ele não leva a sério, ele nem tenta bater de frente com a Atalanta. Então, os times muito culpados, a própria Liga com essa formatação, esse regulamento que tirou os times de Série C e Série D, entre outras coisas. Putz, mas beleza, vai colocar os times de 3ª e 4ª divisão, vai ficar um jogo melhor?
Talvez não, mas lembra que eu falei do jogo de Lazio e Roma, que na hora que o pau comeu ali a coisa ficou boa? Isso com certeza os times de Série C e D trariam para a competição. E não estou falando de violência, mas estou falando de uma vontade que a gente não está vendo na Copa. Não vê de jeito nenhum. Então a gente tem feito aqui o alerta já da qualidade do futebol italiano caindo, a capacidade de contratação caindo mais. Não consegui soltar o vídeo ainda de que deve trazer um desastre econômico aí para a Série A num futuro próximo e tudo mais. Eu acho que essa aqui é mais uma evidência, mas que há maneira de se contornar. Assim, novamente citando lá na Inglaterra, tem a possibilidade de envolver mais times, de provocar uma coisa melhor. Será que não tem que mudar um prêmio? Talvez elevar aí a importância da Copa Itália. Acho que já dá uma vaga na Europa League propriamente, mas parece não ser suficiente. Assim, eu acho que não tem ninguém levando a sério essa competição. E novamente, acho que a crítica vai para todo mundo e quem perde é o torcedor, né? Agora a gente se encaminha para as semifinais. De um lado, Atalanta e Fiorentina. Atalanta decidido em casa, né? Naquele esquema. Todos os jogos da Copa Itália, apenas um jogo, não tem ida e volta, só as semis que tem esse sistema de mata-mata. Então, jogando a Fiorentina em casa primeiro, decidindo fora. Juventus joga primeiro em casa e decide com a Lazio do outro lado, fora, jogos de ida e volta. Avançam dois aí, obviamente, para a final. E os dois já estão classificados para a Supercopa da Itália na próxima edição. Teve essa mudança no regulamento, né? Então, são 4 times. Os 2 que forem para a final já estarão garantidos aí nessa competição. Até já conectando uma coisa com a outra, né? Tá aí a Supercopa da Itália tentando criar mais jogos para ver que se torna a competição um pouco mais atrativa, vende lá para os árabes e tudo mais, enquanto na Copa Itália faz o contrário. Não estou nem dizendo que aquela fórmula está super correta, mas vai tirando jogos, vai tirando time, vai tirando emoção. Assim, para mim tá bem explícito que essas fases aí, quartas, aliás, oitavas e quartas de final, foram bem desagradáveis, assim, fica cada vez mais dramático tentar trazer mais gente para o nosso futebol italiano aí. É isso aí, agora eu deixo o convite para você comentar o que você achou desses jogos. Eu já vi alguns comentando até em outras publicações, falando: faz vídeo, Adriano, faz vídeo que o jogo foi ruim e tudo mais. Mas enfim, comenta aí a sua percepção da Copa em si e, claro, o seu palpite de quem será o grande campeão da Copa Itália 23-24, uma vez mais, de um lado Fiorentina e Atalanta, do outro Lazio e Juventus, jogos só em abril. Vou deixar na descrição do vídeo aí o artigo do golazzo.com.br com todos os detalhes aí da Copa Itália, as datas e tudo mais, como vai acontecer. Fica de olho, porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima!